Eu acabo de assistir um vídeo no qual o jornalista Paulo Vinícius Coelho, ou PVC, comenta a respeito de questões táticas, mais precisamente do posicionamento de Lionel Messi e James Rodrigues no eventual embate que acontecerá domingo pela final da Copa América. Esse vídeo apresenta pontos interessantes a respeito das vertentes sistemáticas e entre outros aspectos, entretanto o que mais chama a atenção é definitivamente os minutos iniciais, ou segundos iniciais, na verdade, do vídeo, em que ele comenta sobre uma discussão recente que ele teve sobre como se atua no futebol moderno, em WM ou 4-3-3. Engraçado que essa é uma discussão muito interessante e que acontece novamente 100 anos, quase 100 anos depois. Afinal, o WM, não criado, porém popularizado pelo Herbert Chapman, mais precisamente no Arsenal, mais precisamente na temporada 30-31, quando a equipe do excepcional Alex James atingiu o apogeu. E pelo outro lado, o 4-3-3. A primeira vez que eu vi o 4-3-3 sendo de fato anotado em um papel foi em 1930, quando pela Copa da Europa Central de Seleções, a última partida do torneio disputado em Budapeste, a Itália venceu a própria Hungria por um resultado final de 5-0 com direito a hat-trick de Meazza, se eu bem posso recordar. Naquela ocasião, a Itália jogou com os dois wing halfbacks recuados, formando assim a linha com 4 defensores, o center half um pouco mais recuado, os dois inside forwards um pouco mais recuados, assim formando um trio no meio-campo. E na frente, Constantino Meazza como centroavante e Raimundo Ossi. Se eu posso bem recordar a escalação, era a seguinte: Combi, Moncello, Caligares, Ferraris IV, se eu não me engano, Colombari, Pito, Constantino, Adolfo Balancieri, uma das vezes que Balancieri atuou ao lado de Meazza, lembrando que Sevenini, terceiro, Meazza e Balancieri nunca atuaram juntos, infelizmente seria de fato um espetáculo. O left inside forward na ocasião era Magnozzi e o ponto esquerda o próprio Raimundo Ossi. Recordando que Meazza poderia atuar tanto como central forward quanto como right inside forward. Ademais, eu posso trazer exatamente neste momento um complemento sobre o áudio gravado recentemente sobre a fala escrita do primeiro presidente da FIFA, Robert Guerin, sobre a história ser exumada e, consequentemente, trazida como algo completamente novo. Entretanto, não refletindo o futebol moderno, porém décadas e décadas passadas. Ora, a história da tática é propagada alheiamente como Zagallo sendo o inventor, ou então a movimentação que ele realizava voltando ao bloco do meio-campo, assim deixando Garrincha, Vavá e Pelé no ataque, como se ali tivesse de fato surgido o 4-3-3. Entretanto, não é esse o caso. O próprio Zizinho, em uma coluna escrita em 1970, intitulada de O Pai do 4-3-3 é Outro, explica que o sistema é muito mais antigo do que pensa. Inclusive, Zizinho atuou contra equipes que jogavam em 4-3-3. Em 1956, no embate entre Brasil e Inglaterra, o jornalista brasileiro Rodrigo Serran escrevera que uma das variações táticas da Inglaterra era o próprio 4-3-3 e ele explica com todas as caracteres 4-3-3. Ora, como Zagallo pode ter inventado algo que já existia? A primeira vez que Zagallo foi convocado para atuar vestindo a camisa da seleção brasileira foi em 1958. A partida foi em 1956 e com relatos e diversos relatos do sistema ter sido utilizado antes e antes. O mesmo ocorre com outros sistemas. Essa é só mais uma instância do áudio que foi gravado anteriormente. Outra instância que pode ser trazida neste exato momento foi que recentemente eu vi uma publicação do Clube de Regatas do Flamengo, em que o clube publica uma mensagem sobre o Leônidas da Silva, homenageando-o e alegando que o mesmo foi o criador da bicicleta. Ora, como que Leônidas pode ter criado
o movimento da bicicleta, sendo que Billy McKinnon, um entusiasta do movimento, havia realizado isso em 1872, décadas e décadas antes do próprio nascimento do Leônidas da Silva. Essa é mais outra questão que é erroneamente propagada alheiamente, de diversas e diversas outras que poderiam ser mencionadas, uma verdadeira miríade. Sobre a imagem que colocarei para refletir muito bem este áudio, será os desenhos de Steven Pulhar a respeito das questões táticas e do sistema utilizado entre Hungria e Itália, acredito eu que em outubro de 1933. Essa será uma excelente imagem para exemplificar este áudio.